Então, novamente, sejam bem-vindos. A gente hoje vai resolver outra questão da prova do ENAD, que é a questão de número 10, certo? Da prova do ENAD de 2019. E aí a questão 10 diz o seguinte: a gerência de produção de uma empresa fabricante de calculadoras definiu como objetivo garantir o custo mínimo de estocagem. E aí essa informação é muito importante para a gente conseguir resolver essa questão. Então, eu quero um custo mínimo de estocagem. O perfil de produção da empresa indica por meio de dados históricos que o custo de estoque CX em milhares de reais é dado pela expressão. Então, eu já tenho uma expressão aí, diga-se por passagem, uma função do terceiro grau, porque o maior índice é 3, certo? E aí ele diz que esse valor de x tem que ser maior que zero, né? Onde esse x ele representa em milhares o número de calculadoras produzidas diariamente. E aí a questão pede para que a gente possa identificar o número de calculadoras que devem ser produzidas por dia para minimizar o custo de estoque, tá? Ou o custo de estocagem. E aí, gente, nesse tipo de questão, entra o que nós chamamos de processo de otimização, tá? Então, vamos aqui para os dados. Então, primeiramente, ele nos diz que existe uma função custo de estoque e essa função custo, Cx, ela é igual a 1/3 de x ao cubo menos 11 sobre 2 vezes x ao quadrado mais 24x mais 31. Então, eu sei que essa é a minha função custo. Até aí, tudo bem. Para eu conseguir minimizar esse custo de estocagem, gente, eu tenho que realizar um processo que eu já disse no vídeo, chamado de otimização. E essa otimização, gente, é exatamente para eu achar um máximo ou o mínimo de uma determinada função, tá? Então, obviamente, quando eu digo que vou achar um ponto de máximo e um ponto de mínimo de uma função, gente, eu quero achar, na verdade, os pontos críticos dela, tá? Então, pontos críticos. E aí, para eu conseguir achar esses pontos críticos dessa função, obviamente, existe uma regra, né, dentro da matemática, aplicada a funções do segundo grau. E aí, se isso fosse uma função do segundo grau, seria mais fácil, porque, obviamente, a gente ia conseguir identificar o x-vértice e o y-vértice, e aí, consequentemente, a gente ia conseguir encontrar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, tá? Dentro dessa função. Só que como aqui eu tenho uma função do terceiro grau, existe um outro procedimento que a gente pode aplicar aqui para poder resolver essa questão, que é exatamente, já que eu estou falando de pontos de máximo e mínimo, é encontrar a derivada dessa função. Então, a gente primeiramente encontra a derivada dessa função e aí esses pontos encontrados fazem com que esse valor de Cx seja igual a zero, tá? Então, obviamente, a derivada dessa função custo é igual a zero. E aí, sabendo-se disso, a gente vai aplicar os processos de derivada já estudados na disciplina de cálculo, né? Cálculo diferencial integral, cálculo 1, enfim. Todas as faculdades, elas têm essa disciplina. Geralmente vai até a 3, 4, depende muito da faculdade, certo? E aí, consequentemente, só lembrando a regra de derivado, né? Vou aqui dizer que existe x elevado a a, tá? Isso aqui não é a resolução da questão ainda, é só uma exemplificação. Então, para eu aplicar a derivada aqui, gente, esse valor desse expoente
ele desce, então eu tenho A vezes X elevado a A, e aí, como eu estou aplicando o processo de derivada, eu subtraio 1 do expoente que eu tinha. Então, as minhas derivadas são resolvidas dessa forma aqui. E aí, consequentemente, vou aplicar a derivada individual de cada um para que vocês possam entender melhor. Então, eu tenho 1/3 de x ao cubo. Regrinha, esse 3 ele desce, então eu tenho 3 vezes 1/3 de x elevado a 3 menos 1. E aí, consequentemente, 3 vezes 1, 3. Dividido por 3, 1. X elevado a 3 menos 1, x elevado a 2. Então, a derivada disso aqui é isso aqui. Continuando. Menos 11 sobre 2 vezes x ao quadrado. Aplicando o processo, desce o expoente, então eu tenho 2 vezes menos 11 dividido por 2, vezes x elevado a 2, 2 menos 1. E aí eu tenho 2 vezes menos 11, menos 22, dividido por 2, menos 11, x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, menos 11x. Próxima, derivada de 24x, mesma coisa. Então, eu tenho um valor do expoente igual a 1, desce esse 1, então eu tenho 1 vezes 24x elevado a 1 menos 1. 1 vezes 24, 24. X elevado a 1 menos 1 é 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho 24. E aí, a minha última derivada, que é 31, lembrando que derivada de uma constante é 0. Tá? Então, a derivada de uma constante, ela sempre será igual a 0. E aí, consequentemente, então, a derivada de 31 é 0. E aí, já tendo os meus valores derivados, eu consigo novamente montar uma nova função, obviamente uma função derivada desta primeira função aqui, tá? Então, obviamente, a gente vai ter que a derivada da função custo, ela é igual a x ao quadrado menos 11x mais 24 mais 0. Obviamente, não precisa essa atribuição. Falamos no início que a derivada da função custo é igual a 0. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 11x mais 24 é igual a 0. Cheguei nesse ponto aqui, tá? E aí, obviamente, eu vou encontrar aqui as duas raízes da minha função. Obviamente, essas raízes vão ser exatamente os valores das unidades em milhares de calculadora que a minha empresa vai produzir. E aí, a equação de segundo grau resolve normalmente, acho o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. O meu valor de delta fica menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 24. Então, delta vai ser igual a menos 11 ao quadrado é 121, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24, se você colocar aí na sua calculadora, vai ser igual a 96. Então, meu valor de delta vai ser 121 menos 96, que é igual a 25. Então, esse é o meu valor de delta. Jogando na fórmula de Bhaskara, eu tenho que x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a.
E aí, eu sei que x vai ser menos b, que é menos 11, cuidado com o sinal, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 25, 5. Dividido por 2 vezes a, se a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o meu valor de x vai ser menos e menos, mais 11 mais ou menos 5 dividido por 2. Chegando aqui, gente, obviamente, a gente vai encontrar dois valores de x. É o que nós chamamos de x, uma linha, e x, duas linhas. 11 mais 5 dividido por 2, 11 menos 5 dividido por 2. 11 mais 5, 16, dividido por 2, 8. 11 menos 5, 6, 6 dividido por 2, 3. Então, obviamente, eu tenho aí os meus valores de x. A questão diz que esse valor de x é representado em milhares. Então, obviamente, o meu valor de x1 vai ser 8.000 e o meu valor de x2 vai ser 3.000. Só que a questão ela é muito clara com relação à nossa pergunta principal. Ela quer saber exatamente o número que vai minimizar o número de estocagem, né? E aí, consequentemente, eu tenho que ver as minhas alternativas e aí eu encontro, obviamente, os valores de 3.000 e 8.000. E aí a única forma de conseguir descobrir o valor que vai minimizar o número de estocagem é se eu substituir esses valores na função principal, tá? E aí, consequentemente, se eu fizer essa substituição, obviamente, primeiramente com 8.000, substituo x por 8.000, faço o cálculo normal, substituo x por 3.000, faço o cálculo normal, e aí o número que vai minimizar o custo de estocagem, gente, dessa questão aqui, é exatamente o valor de 8.000 unidades, tá? Então, resposta letra C. E aí, vocês podem me perguntar, mas como é que a gente substitui? Então, vejam alguns outros vídeos na internet para processos de substituição de valores, certo? Como eu tenho essa função, substituo x por 8.000, substituo normal, depois o x por 3.000, faço processo normal também. E aí você vai, consequentemente, conseguir descobrir que o número mínimo que minimiza o custo é o valor de 8.000. Então, obviamente, resposta letra C. Então, quero agradecer a participação de vocês. E aí, meu e-mail está disponível na descrição do vídeo. Vocês podem perguntar, tirar alguma dúvida e tudo mais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.